A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós teremos aí a lição de número 2, de 13 de janeiro de 2019. A lição hoje traz como título A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. Essa lição vai estar tratando sobre uma temática também muito importante, dessa feita tratando da natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Todos nós temos consciência de que existe um mundo espiritual em contraste com este mundo material, e esse mundo ele é habitado por seres espirituais. Na lição passada, nós mencionamos alguma coisa em torno nesse sentido, falando de que a nossa luta, a batalha espiritual, ela está no reino espiritual, contra principados, contra potestades. E a lição dessa semana ela vem assim falar de uma maneira mais detida um pouco sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Então temos diante de nós aqui a oportunidade de estudar um pouco sobre essa temática e procurarei ser bem preciso em relação àquilo que a proposta da lição. Procurarei me deter aí dentro da proposta da lição. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Que nós já temos aqui o salmista, ele nesse salmo, convocando os anjos do Senhor a bendizer o nome do Senhor. Então aqui já o salmista, ele reconhece a realidade, a existência dos anjos e os convoca a bendizer o nome do Senhor. Bendizer ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, mostrando os anjos como sendo seres portadores de poder e que eles estão para cumprir as ordens, obedecendo assim a voz, a palavra do Senhor. Então os anjos, em síntese, são seres espirituais que foram criados por Deus a fim de exercer uma obra, um trabalho específico. Aí a verdade prática da nossa lição nos apresenta: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Essa verdade prática ela é bastante interessante porque ela já nos dá uma descrição da natureza dos anjos, do que são os anjos, e nos apresenta que os anjos são seres reais. A primeira informação que nós temos aqui nessa verdade é que os anjos são seres reais, não são invenções da mente humana ou invenções da religião, mas à luz da palavra de Deus, os anjos são seres de fato, são seres reais, porém eles são seres espirituais, ou seja, não são seres que estão limitados a matérias. Eles são reais, existem de fato, porém são seres do mundo espiritual, não são seres do mundo visível, do mundo material. Então eles são reais, são espirituais, são celestes, a habitação dos anjos é os céus, e até mesmo aqueles que caíram de lá vieram dos céus, portanto eles têm a sua origem no céu, eles são celestes. Outra informação interessante que a verdade prática que nos apresenta é que os anjos eles estão a serviço de Deus e são enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Então são seres que obedecem à ordem divina e estão também para auxiliar aqueles que, alcançados pela salvação, aqueles que estão lutando para herdar a vida eterna, eles são servidos pelos anjos do Senhor. Como nós temos vários exemplos na Bíblia dos anjos exercendo esse papel, essa função de auxiliar os servos de Deus nessa batalha espiritual, nessa guerra, nessa caminhada, podemos dizer aí, rumo aos céus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 1, versos 26 até o verso 35. Então, se caso você tenha revisto ou queira acompanhar pela Bíblia, está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 35. O verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José,
da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. É um texto bastante conhecido, nos mostra aqui a visita que Maria, a futura mãe do Salvador, de Jesus Cristo, ela teve desse anjo da parte de Deus, o anjo mensageiro, conhecido na Bíblia como anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, que ele faz então essa visita a Maria, que morava ali na região da Galiléia, numa cidadezinha chamada Nazaré, e ela era desposada com um varão chamado José. A ideia aqui de desposada, dentro da nossa linguagem hoje, poderíamos dizer que Maria era noiva de José. Já era comprometida, mas ainda eles não tinham casado, eles ainda não moravam juntos, ainda não tiveram ou tinham nenhuma relação sexual, porque ela era apenas noiva de José, ela era desposada. E aqui o texto nos apresenta exatamente que no sexto mês, o sexto mês aqui fazendo a menção que já havia aí um período de meses que o anjo, Deus já havia enviado o anjo também a Isabel, e ali anunciando o nascimento de João Batista. E agora, no sexto mês, o anjo aparece a Maria nessa cidade de Nazaré, ali na Galiléia, e ela estando então noiva, desposada de José, Maria sendo, portanto, da linhagem de Davi, o Salvador ele deveria nascer da linhagem de Davi, portanto, por parte de mãe, nós temos aqui a linhagem de Jesus, sendo aí Maria da casa de Davi, e o nome dessa virgem, a qual o anjo apareceu, como já falamos, é Maria. O verso 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, onde Maria estava, disse, salve, que era a saudação, salve agraciada, uma saudação, e ao mesmo tempo, à medida que o anjo Gabriel aqui, ele sauda Maria, ele também fala da graça que Maria estaria recebendo. Salve agraciada, falando da graça de Deus que estaria sobre Maria. Salve agraciada, o Senhor, no caso Deus, é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Então essa é a saudação que o anjo Gabriel dá a Maria, falando da graça que ela receberia e que ela era bendita entre as mulheres. A princípio, é claro que essa saudação ela causou um estranhamento a Maria, porque até então ela se via como uma mulher comum e não havia nada nela que a diferenciasse das demais mulheres para ela poder ser destacada pelo anjo como sendo bendita entre as mulheres. Exatamente, ela era bendita pela escolha que Deus fez dela e também pelo aquilo, é claro, que ela haveria de gerar, que era o Salvador do mundo. Ao verso 29, nos mostra aqui a reação de Maria diante da saudação do anjo Gabriel. E vendo o anjo, turbou-se muito, ficou perturbada, confusa, sem entender. Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Então ela ficou turbada diante daquela saudação do anjo e ela começou a meditar, a pensar o que significava aquela saudação, já que ela se via como uma mulher comum e o porquê ela ser chamada como de agraciada e ser bendita entre as mulheres. E aí o verso 30, nós vamos ter então a resposta do anjo às inquietações que tomavam conta do coração de Maria. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ele vai começar agora a revelar qual o propósito, qual é o plano de Deus para a vida de Maria. Então ele chama a atenção que ela não ficasse atemorizada, porque ela havia achado graça diante de Deus. E aí o verso 31, vem então aí a mensagem do anjo diretamente, a missão diretamente a Maria. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Imagine a situação em que Maria se encontrava. Até então, uma mulher comum recebe a visita de um ser espiritual, de um ser celestial, que a diferencia ou a destaca dentre as mulheres. Dirige-se para ela dizendo que ela achou graça aos olhos de Deus e de repente traz uma notícia como essa, de que ela conceberia e daria à luz um filho e até o nome da criança,
o anjo já lhe dá. Isso para Maria era algo totalmente inusitado, era um choque se ela já se sentia perturbada diante daquela saudação do anjo que ela não estava entendendo, muito mais perplexa ela fica agora. Porque o anjo diz que ela, no seu ventre, estaria então concebendo, ela estaria concebendo e gerando no seu ventre um filho, e dá inclusive o nome desse filho, que se chamaria Jesus. E Maria, como nós sabemos, já falei a princípio, ela estava noiva, no caso é de José, mas ela ainda não havia tido relações sexuais com José e nem com nenhum outro homem. E para ela uma saudação dessa era totalmente algo impensável, incompreensível. Foi exatamente isso que o anjo disse para ela: eis que em teu ventre receberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Imagina uma mulher receber uma notícia dessa, e ainda para levar em consideração a cultura na qual ela vivia. Cultura essa que uma mulher, se porventura ela engravidasse ou ela fosse pega em adultério, no caso de ter um filho sem um pai, ela era considerada adúltera, e a pena para a adúltera era exatamente a morte. E de repente o anjo chega para Maria, esse ser celestial, e diz que ela iria conceber e iria dar à luz um filho, mesmo sem ter relações sexuais. Aí o verso 32 nos diz o seguinte: esse será grande. Aí o anjo traz a mensagem para Maria, de que ela daria à luz um filho, e começa a dar descrições de como seria, no caso, esse filho. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então ela geraria um homem, um filho, que seria grande, chamado de grande, e que também seria chamado Filho do Altíssimo. Uma vez que a expressão aqui, o anjo disse para ela que ele seria chamado Filho do Altíssimo, a mensagem já era passada para Maria, que aquele filho não seria de uma geração humana, não seria um filho dela com José, mas o Altíssimo, o poder do Altíssimo a encobriria, e ela então geraria um filho no seu ventre, e Deus seria o pai desse filho. Então olha que situação, que experiência Maria ela está agora vivenciando com Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. E a promessa de que o trono de Davi, do qual Maria era descendente, o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai. Então aqui era uma promessa de que ela geraria um filho de Deus, e que esse filho estaria assumindo o trono de Davi, seu pai. E o verso 33: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha, tudo aquilo que Maria acabava de ouvir por parte do anjo era algo incompreensível, era algo impensável para Maria, para uma mente humana. De repente a mulher ter que gerar um filho sem o método, às vezes convencionais, que era por meio de uma relação sexual. Esse menino seria filho de Deus, ele estaria assumindo o trono de Davi e reinaria eternamente. E a ideia de reinar eternamente ultrapassava todos os limites do entendimento de Maria. Porque se ela geraria um filho, e ela enquanto humana, ela sabia que ela era mortal, que ela era falível, e de repente ela geraria um filho que ele haveria de reinar e reinaria eternamente, o reinado não teria fim. E aqui havia toda uma menção escatológica nessa profecia do anjo a Maria, que ela não entendia, e que eu creio que as pessoas da sua época também não entendiam. Porque é claro que havia promessas do Salvador que viria, mas entender dentro daquele contexto cultural, e nós sabemos que a própria nação, ela rejeita Jesus porque ela esperava um reino material, e de repente Jesus vem trazendo um reino espiritual, e a ideia do reinar eternamente é uma ideia que abrange uma esfera espiritual muito ampla, não é apenas reinar sobre Israel,
mas Jesus ele irá reinar eternamente no coração dos homens, e ele há de ser rei para toda a eternidade, em todas as gerações. Isso haveria momentos para o cumprimento dessa profecia. Isso para Maria era algo incompreensível. Então, ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí o verso 34. Maria, ela no momento, ela deixa ou não entendeu a gravidade da mensagem em ter um filho de Deus e esse reinaria eternamente. Isso era demais para a compreensão de Maria. Então ela volta o questionamento, a sua fala, o seu diálogo com o anjo para aquilo que era elementar, para aquilo que era fundamental, para que tudo aquilo que o anjo estava falando pudesse ser uma realidade, que era exatamente como ela conceberia. Porque para que esse rei viesse reinar, para que ele reinasse para sempre, era necessário ele ser concebido. E Maria via a impossibilidade dela conceber, dela dar à luz, uma vez que ela ainda não havia conhecido nenhum varão. Então aí Maria ela volta o questionamento exatamente para esse ponto de partida. E disse Maria ao anjo: como se fará isto que tu estás dizendo? Como isso se fará, visto que não conheço o varão? A ideia aqui de não conhecer varão é não ter relações sexuais com o varão. Então, ou seja, Maria diz: como é possível eu engravidar se o único meio de uma mulher engravidar e gerar um filho é através da relação sexual? Como isso será possível? Então ela questiona. Aí o verso 35 vem a resposta do anjo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, o anjo está dizendo, não é por meios naturais, convencionais, humanos, que você gerará um filho, mas será por um meio sobrenatural. O Espírito de Deus há de descer sobre ti, a graça do Altíssimo há de te encobrir, e tu hás de gerar um filho de Deus. Então essa era a mensagem, essa era a profecia de Deus para a vida de Maria. E nós conhecemos o contexto da história, que Maria ela se dispõe então para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. E todo esse texto aqui ele é apresentado na lição para mostrar exatamente a função dos anjos, nesse caso aqui em especial esse anjo aqui chamado de anjo Gabriel, o anjo mensageiro, como um ser real, espiritual, um ser celeste, e que ele tem uma missão que é exatamente fazer a vontade de Deus. E nesse caso aqui desse anjo específico, do anjo Gabriel, ele vem trazer uma mensagem da parte de Deus para, no caso, Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto, ele já minimamente já nos alerta sobre a realidade, no caso dos anjos, um pouco sobre a beleza do mundo espiritual e a missão dos anjos em relação aos homens. Bem, vamos para a introdução da lição. A introdução nos apresenta o seguinte: os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontável. Isso aqui é muito interessante. Os anjos são mencionados na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e o número deles são incontáveis. E eu chamo a atenção aqui, quando a lição diz que o número é incontável, é porque são milhares de milhares, como a Bíblia nos apresenta, miríades de anjos, porém, eles têm um número exato. Uma coisa é algo ser incontável, outra coisa é algo ser infinito. Não é infinita a quantidade de anjos. Os anjos todos foram criados por Deus, há uma quantidade exata, porém são milhares de milhares. Então, nesse aspecto, eles são incontáveis. Porém, todos os anjos que existem são a mesma quantidade desde quando eles foram criados. A Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre Deus continuar criando outros anjos. Porque nós sabemos que Deus criou os anjos são seres criados por Deus, seres celestiais, e eles são inúmeros,
porém não são infinitos na sua quantidade. Eles apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. A presente lição, no caso aqui o comentarista está apresentando a lição, a presente lição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, isso aqui é interessante, mas são seres reais e continuam atuando na vida da igreja. Isso é muito interessante, porque o propósito da lição aqui é mostrar exatamente que anjos não são lendas, não são mitos criados pela mitologia por invenções humanas. E o próprio texto da leitura bíblica em classe que nós lemos nos mostra aí esse papel decisivo do anjo Gabriel no anúncio da vinda do Messias, da humanização, podemos dizer assim, do Deus de Jesus no ventre de Maria. Bem, então nós vamos para o primeiro ponto da lição, que nos apresenta o primeiro tópico aí, os anjos. Quem são eles? É o primeiro subtópico, dentro desse primeiro tópico. Quem são eles? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus. Aí vem a resposta. Quem são os anjos? É uma classe de seres criados por Deus. Assim como Deus criou os seres humanos, Deus criou os animais, Deus também criou os anjos. Então, os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta apresentou para traduzir o hebraico malak, que quer dizer mensageiro, quer dizer anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam os céus, mas o termo tem significado mais amplo. Então, quando nós falamos anjo, a primeira ideia que nós temos é desses seres espirituais que habitam, que povoam os céus. Porém, o comentarista aqui ele chama a atenção que a expressão anjo ela tem um amplo significado e não se refere apenas a seres espirituais, mas dentro de culturas a expressão anjos era utilizada para se tratar também de mensageiros humanos, de pessoas que estavam a serviço de outras pessoas. Aí no segundo subtópico vai nos mostrar a ideia da expressão anjo dentro, no caso aí dos gregos, entre os gregos e os romanos. Então o que nós temos aqui, subtópico 2, os gregos e os romanos. O mundo grego usava angelos para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que estava a serviço de um país ou de uma pessoa. Para prestar um serviço humano era chamado também de angelos ou de anjo, nesse sentido. Alguém que falava ou age, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Então, alguém que falava em nome de alguém que o enviou, esse mensageiro também é conhecido como um mensageiro, também deriva da expressão anjos. Então, anjo ou mensageiro seria alguém enviado para cumprir uma missão em nome de alguém. Foi essa a palavra usada na Septuaginta para traduzir do hebraico malak, o malak. Entre os romanos a ideia também não era diferente dos gregos. Tinha esse mesmo sentido de ângelos ou malaca como sendo exatamente alguém enviado, um embaixador, alguém enviado para tratar de assuntos humanos, tratar em nome de uma outra pessoa. Bem, e na Bíblia? O termo anjo na Bíblia. Na Bíblia o termo malaca ou malak, na cultura judaica indicava um ser celestial, ou celeste espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Então, na Bíblia, a expressão aí malak, ligada aí para anjos, se tratava de um ser celestial, um ser que estava acima de qualquer ser humano, sobrenatural, um ser, portanto, celestial. Eles pertencem, no caso esses anjos na Bíblia, enquanto seres celestiais, eles pertencem à corte de Yahvé no céu, onde o louvam e o servem. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos, como já falamos. O profeta Ageu, por exemplo, foi chamado de Malak, de Yahvé, ou seja, mensageiro ou embaixador de Yahvé, ou enviado do Senhor. No caso aí,
É interessante aqui quando nos apresenta que Ageu foi chamado de Malach Yavé, ou seja, embaixador do Senhor ou enviado do Senhor. João Batista era outro exemplo do uso do termo para humanos, usando o termo anjo para humanos como sendo um mensageiro, no caso aqui tanto João quanto Ageu, como sendo mensageiros ou embaixadores do Senhor. Aí o tópico número 2 nos apresenta os seres celestiais para servir, que vai nos mostrar um pouco sobre a natureza dos anjos, para que eles foram formados, qual é a função dos anjos, e aí logo aí nesse tópico apresenta os seres celestiais para servir. Ela nos traz a informação, retomando, que eles são seres celestiais, mas que eles foram criados para servir. Servir a quem? A Deus em primeiro lugar, e como a Bíblia coloca, servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aí no primeiro subtópico desse segundo tópico nos apresenta a natureza dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais, são seres espirituais, portanto não são materiais. Eles não têm um corpo material. Eles são invisíveis porque são espirituais, são invisíveis aos seres humanos, porém eles são reais. Então eles são seres espirituais, são invisíveis, porém eles são reais, que são invisíveis no mundo material, mas eles existem no mundo espiritual. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional, que mostra que os anjos possuem racionalidade, eles pensam, portanto, e eles, podemos dizer assim, têm livre-arbítrio, porque a Bíblia coloca que alguns, junto com Lúcifer, escolheram desobedecer a Deus, portanto, eles têm razão, têm livre-arbítrio. São em grande multidão no céu. A Bíblia apresenta, como já falei, milhares de milhares, miríades de milhares, é uma grande multidão de anjos nos céus. Como criaturas, não são autônomos, ou seja, não são independentes como criatura. Eles dependem das ordens de Deus, como o próprio ser humano não é autônomo, não é independente. O homem também depende de Deus. E os anjos com os anjos também não são diferentes. Eles não agem como um tal e nunca, isso aqui é muito interessante. Aqui o comentarista, ao falar da natureza dos homens, coloca que eles não são autônomos, não são independentes, não agem como um tal, como independentes, como se não precisassem de Deus, e nunca receberam adoração. Isso não é um mero detalhe. Um anjo, apesar de ser um ser celestial, um ser espiritual, um ser poderoso, eles jamais, na Bíblia, jamais um anjo recebeu adoração. Por quê? Porque ele é uma criatura. E adoração somente ao Criador. Então isso aqui é muito importante, que nós sabemos que em dado momento na Bíblia, quando houve uma aparição de um anjo e alguém quis adorar o anjo, ele não aceitou a adoração, porque ele reconhecia que a adoração toda era para Deus. Então isso é muito importante nós entendermos que, como mensageiros que nós somos da palavra de Deus, jamais nós devemos pregar o culto aos anjos. Isso é um pecado, isso é uma idolatria. Jamais devemos pregar culto aos anjos, tendo consciência de que um anjo ele não recebe adoração, como nós mesmos também, quanto mensageiros de Deus, não devemos receber adoração, porque toda adoração deve ser dirigida tão somente a Deus. Isso não pode sair da nossa consciência. Anjo não recebe adoração. Por quê? Porque eles são criaturas. E eles se reconhecem enquanto criatura e sabem que somente ao Criador é que se deve adoração, se deve honra e louvor. A habitação deles é o céu. Eles veem sempre a face do Pai. Isso aqui é muito interessante. Deus ele é um Deus santo e os anjos eles contemplam a face do Pai. Isso também mostra o quê? Que eles são seres santos, são seres celestiais, são seres puros. Aqueles que permanecem diante de Deus, que veem a face de Deus. Deus, enquanto santo, jamais a carne, jamais o sangue pode relacionar-se com o mundo espiritual, no sentido dessa experiência pessoal. E os anjos, eles veem o rosto de Deus, eles estão diante da face de Deus. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana. Então o anjo ele não possui um corpo físico, uma forma material, mas ele pode se apresentar quando dá permissão divina.
ele pode se apresentar em uma forma humana quando ocorrem as manifestações angelofânicas, que é anjos em forma de homem, quando há um propósito divino. Então eles podem tomar essa forma humana nessas manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais, elas são registradas, no caso na Bíblia, anjos aparecendo a Ló, aparecendo a Abraão, em vários momentos da Bíblia. E uma outra informação interessante que a lição aqui passa para nós é que os anjos eles são assexuados, ou seja, não têm sexo. Não tendo sexo, portanto, eles não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. Isso aqui é muito interessante isso aqui. Os anjos são seres assexuados, eles não se reproduzem. Há uma teologia aí que prega naquela passagem um tanto obscura, quando fala dos filhos de Deus, teve relações com os filhos dos homens, e aí nasceram gigantes. Alguns querem dizer que ali foram os anjos caídos que tiveram relações com as mulheres, só que a Bíblia fala que os anjos a Bíblia deixa bem claro. O próprio Jesus dá o exemplo disso quando alguém pergunta sobre um determinado caso de um homem que havia casado com 7 irmãs, 7 mulheres, elas morriam, e colocar, ou melhor, uma mulher que havia casado com 7 homens, um de cada vez, é claro, e eles morriam, e perguntava que na eternidade de quem seria, no caso, o marido daquela mulher. E Jesus então ele responde que na eternidade são como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então o próprio Jesus estava afirmando que os anjos eram assexuados. Então dizer, voltando àquela passagem lá de Gênesis, que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, dizer que ali foram anjos que tiveram relações, é de encontro a um conceito mais geral, a uma leitura mais geral da Bíblia, quando apresenta os anjos como seres assexuados. Então não há a mínima possibilidade. Então aqui esse texto é muito interessante. Nós temos essa leitura que os anjos são seres assexuados, eles não se reproduzem, não fazem sexo, e uma outra coisa também, que eles não estão sujeitos à morte. Um anjo ele não pode morrer, porque ele é um espírito não morre. Então o anjo, a mesma quantidade de anjos que foram criados, a mesma quantidade existe até hoje, e eles não podem morrer, são seres espirituais. Aí nós vimos um pouco sobre a natureza dos anjos. Aí vem o subtópico 2, o ofício dos anjos. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas, nos céus e na terra. A Bíblia mostra os anjos atuando tanto nos céus quanto na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Então a principal atividade dos anjos é louvar, é adorar, é glorificar a Deus, porque eles foram feitos principalmente para o louvor e para a glória de Deus. Então eles estão diante de Deus, louvando, adorando, glorificando a Deus. Inclusive, não querer continuar fazendo isso e querer glória para si foi o motivo que levou Lúcifer a cair com a parte dos anjos, exatamente porque ao invés de adorar o Criador, ele queria adoração para si, queria louvor para si. Portanto, a principal função dos anjos, uma delas, a principal, é louvar e glorificar a Deus. Eles executam obras também em favor dos homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele nos serve, eles foram enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aqui no livro de Lucas, quando conta a parábola ali do rico e de Lázaro, diz que o rico, quando morreu, ele foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, nos mostrando que os anjos têm uma função fundamental ao recolher, no caso aqui, a alma, quando o salvo parte desse mundo para o outro. A Bíblia deixa aqui no exemplo de Lucas que o anjo tem essa função de levar os salvos ao lar eterno. Então são essas e várias funções que nós temos do anjo. O anjo a serviço dos homens em batalhas, em guerras, como no caso ali
em dados momentos da experiência do povo de Israel. Então, vários exemplos que nós temos na Bíblia. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começava antes mesmo do nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel, ele aparece, por exemplo, 6 meses antes, ele aparece a Zacarias anunciando o nascimento de João Batista, e 6 meses depois ele aparece a Maria anunciando o nascimento de Jesus. Já mostra a participação dos anjos. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno. Eles se viram a Jesus, assistiram a Jesus. Na tentação no deserto, os anjos estavam presentes, veio para consolá-lo. Na agonia do Getsêmani, na sua ressurreição e na ascensão aos céus. Quando ele estava subindo, os anjos aparecem e perguntam para aqueles irmãos o que eles estavam olhando para os céus, que aquele Jesus que eles haviam acabado de vir subir ao céu, da mesma maneira como ele subiu, ele haveria de descer. Então aí são alguns exemplos da ação dos anjos durante o ministério de Jesus, o serviço dos anjos. O tópico 3 da lição nos apresenta as hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir. Aí nós temos aqui, o primeiro subtópico apresenta aqui hierarquias angelicais, mostrando que há hierarquia de anjos. Nós temos aqui, o apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias 2 duplas de seres. Há uma hierarquia e 2 duplas de seres dentro dessa hierarquia. Apresenta-se a primeira dupla, tronos e dominações, os grupos de anjos classificados como tronos e dominações, essa dupla, e uma outra dupla classificada como principados e potestades. Alguns acham que a primeira dupla, que no caso é tronos e dominações, seja uma referência a coisas visíveis, e as outras 2 as coisas invisíveis. Mas é uma tentativa sem sucesso pensar assim, que no caso tronos e dominações se refere a coisa visível e principado e potestade a coisa invisível. Não, isso é uma leitura fraca. Aí o comentarista ele continua, uma tentativa sem sucesso, no caso essa tentativa. Os tronos estão localizados nos céus. Aqui ele vai fazer a leitura dele e mostra aí, mostrando que os tronos são os anjos que estão localizados no céu, se vindo diante do trono de Deus. Os tronos estão localizados no céu. Mas a literatura pseudopígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestiais. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como uma classificação angelical. Então, tronos como sendo uma classificação angelical, e dominações se referem aos poderes celestes. Então, tronos seria uma classificação de anjos, e dominações seriam os poderes celestiais destinados a esses anjos. A explicação sobre o principado e potestade, nós já vimos isso um pouco na lição passada, quando fala sobre lá, por exemplo, que o anjo, o mensageiro, que provavelmente teria sido o anjo Gabriel, ele é ajudado pelo arcanjo Miguel, que lutou contra o príncipe do reino da Pérsia, que era uma entidade, que era, no caso, uma classificação desses anjos colocados como dominações, no caso aí esses poderes. Então aí esses principados e potestades, nós vimos ali que já era mencionado como aqueles anjos que no caso ali de Daniel estavam influenciando a nação, no caso ali o reino da Pérsia, para poder se opor contra Deus. Então aí seria uma referência aos principados e à potestade que nós vimos assim minimamente na lição passada. Também nós temos aí serafins e querubins. São outras 2 categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, reluzente. E a Bíblia fala de serafins na Bíblia em vários momentos. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Yahvé e representam a presença e a grandeza e a majestade divina. Isaías tem essa visão ali dos serafins, que quer dizer aqueles seres ardentes que adoravam a Deus, cobriam seus rostos ali. Então é toda uma figura da santidade de Deus,
mostrando então que, no caso, essa classe de serafins, que quer dizer flamejante, brilhante, refulgente, são criaturas que sobrenaturais associadas ao poder, à glória de Deus. E os querubins simbolizam a transcendência de Deus, mostra a transcendência de Deus, que a Bíblia diz que Deus ele habita entre os querubins. Então, é uma referência, os querubins, à transcendência divina, Deus está sobre todos. Eles são representados como criaturas aladas, tendo asas, no caso, colocadas no propiciatório na Arca do Concerto. Na Arca do Concerto, no caso ali, a figura colocada de querubins, 2 querubins, um virado para o outro, com o rosto voltado um para o outro e as asas cobrindo ali o propiciatório. Então, são algumas referências aí sobre querubins. Também temos aí os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos, que é um arcanjo. O arcanjo quer dizer chefe dos anjos, um chefe ou um líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. Está em 1 Tessalonicenses 4,16, que fala que o Senhor virá com voz de arcanjo. E também em Judas 9, quando diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia ali com o corpo de Moisés, aí dá a expressão ali sobre a expressão arcanjo, falando aí em relação a Miguel, o arcanjo. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como também um arcanjo. Então, Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. Então, o nome Miguel Micael, que quer dizer em hebraico, significa quem é semelhante a Deus. Então, Miguel, em hebraico, Micael, que significa quem é semelhante a Deus, e Gabriel, que aí no caso, a tradução é no caso Gavriel, que é varão de Deus. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres nos céus, na mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. Então, a Bíblia Sagrada, apesar de mostrar apenas o arcanjo Miguel e aí Gabriel, mas mostra que há mais seres nos céus da mesma natureza, como nós vimos aí a expressão em Daniel 10:13, quando diz, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, se é um dos primeiros, é porque tem outros. Então essa ideia dentro dessa classificação dos arcanjos. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali como rei da Pérsia. Aqui é quando o anjo traz a mensagem para Daniel, falando de que Miguel, um dos primeiros príncipes, ficou ali lutando com o rei, com aquele príncipe, aquela principal, ou aquela potestade, aquele príncipe do rei da Pérsia, e ficou lutando com ele enquanto ele trazia a mensagem para Daniel. Então, se ele usa a expressão um dos primeiros, é porque mostra existir outros semelhantes, no caso aí, a Miguel. E o último ponto da lição, aí é o tópico 4, Jesus e o arcanjo Miguel. O ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento, como nós já vimos, até a sua ascensão aos céus. Miguel é anjo e se inclui também nesse mistério. Lembrando que mesmo essa expressão arcanjo, querubim, serafins, todos são anjos. A identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipes, arcanjos e combatente contra Satanás e seus anjos. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é o arianista. O que nos chama a atenção é o fato de que outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundem o Criador com a criatura. Miguel é uma coisa, é um anjo criado, e Jesus é o unigênito Filho de Deus. Portanto, não são a mesma coisa. Uma diferença abissal entre, no caso, a identidade de Miguel e de Jesus. Não é verdade que o seu Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é o Deus, é o Criador, é transcendente. Miguel, ele é anjo, portanto, ele é uma criatura. Jesus é o Criador. Miguel é uma criatura, já uma diferença. Jesus, ele é adorado até pelos anjos, inclusive pelo próprio Miguel. Jesus é adorado. E Miguel, sendo anjo, ele não pode ser adorado. Uma outra diferença. Jesus, ele é o Senhor dos senhores, e Miguel, ele é um príncipe, e não o Senhor. Ele é servo do próprio
Jesus. Então não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. Não se pode confundir Miguel com Jesus, o Filho de Deus. E, finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos, e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós o Criador deu a capacidade reprodutiva, e para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não reproduzem. É uma diferença básica que aqui é apresentado, comentarista, é a questão da reprodução. A nós, os seres humanos, foram criados casal para que reproduzisse, enchesse a terra, e os anjos, eles não têm sexo, eles são assexuados. Então aqui a lição nos apresentou de uma maneira assim bem panorâmica, sem muito aprofundar, a natureza dos anjos e a beleza do mundo espiritual. Que nós possamos aí, concluindo a nossa lição, que nós possamos entender que os anjos são seres criados por Deus, assim como nós somos. Eles são seres que eles diferem de nós em glória, eles são celestiais, são espirituais. Aqueles que não caíram estão servindo a Deus diante do trono de Deus e a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Porém, são seres que criados, são criaturas que não merecem adoração, porque somente a Deus, somente a Ele nós devemos adorar, e somente a Ele nós devemos prestar toda a nossa gratidão. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, que você possa entender que Deus, Ele cuida de nós, e Ele também tem os seus anjos para nos servir, para nos guardar e nos proteger durante a nossa caminhada espiritual. Mas que nós possamos entender que toda honra, toda glória pertence somente a Deus. Somente Ele e não mais ninguém. Só Ele e somente Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Então, somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo são dignos de todo louvor, de toda exaltação, de toda honra. E homem e nem anjos podem tomar o lugar de Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Oreis por nós, em nome de Jesus.